Amém, irmãos. Então, continuando o assunto que nós temos meditado sobre o reino de Deus, né? Vamos dar continuidade aqui e meditarmos mais sobre esse assunto. Nós falamos agora há pouco, lemos uma escritura ali em Sofonias, que diz assim: o teu rei está no meio de ti. Amém? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, está em nosso meio. O seu reino está em nós e no meio de nós, porque o Rei está em nós. Amém? Então, o que é o reino de Deus? O reino de Deus é onde Deus reina. O reino de Deus é onde Deus reina. E não se trata aqui de um reino exatamente geopolítico, físico, geográfico. Mas então, o que é o reino de Deus? É uma esfera onde tudo ali dentro dessa posição, desse lugar, não exatamente um lugar físico, mas tudo dentro dessa esfera está debaixo do domínio do Senhor. Amém? Então, esse lugar não é exatamente um lugar físico, mas esse lugar, inicialmente, deve ser o nosso coração. O nosso coração deve ser o reino de Deus, o lugar onde Deus exerce o seu governo, o seu senhorio, onde Ele domina, onde não há nenhum impedimento para que a sua vontade seja realizada. Então, queremos falar do reino de Deus em termos práticos, assim, algo que realmente possa, e deve ser aplicado à nossa vida. O que é o reino de Deus? Nós vimos que esse assunto está em todo o Novo Testamento de uma maneira muito grande, há muito sobre isso. Jesus talvez falou mais sobre isso do que sobre qualquer outro assunto. Ele falou sobre o reino de Deus o tempo todo. Ele falou parábolas sobre o reino de Deus. Ele mandou que os discípulos fossem e anunciassem o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus é chegado a vós. Né? João Batista, precursor antes de Jesus, também anunciou o reino de Deus. Jesus, a primeira pregação dele, em Mateus capítulo 4, foi sobre o reino de Deus. Jesus, após a morte e ressurreição, ele passou ainda 40 dias com os discípulos falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E se tem tanto sobre o reino de Deus e eu não sei o que é o reino de Deus, isso é terrível. Eu preciso saber o que Jesus disse, o que ele quis dizer com esse reino. Eu queria ler uma das parábolas em Lucas 19, Evangelho de Lucas, no capítulo 19. A partir do versículo 11. Vou esperar os irmãos abrirem, para todos nós acompanharmos, aqueles que puderem. Lucas 19, versículo 11. Na minha Bíblia tem o título, Parábola das Minas. As minas aqui, um valor atribuído aqui a cada um dos seus servos. Diz assim: e ouvindo eles estas coisas, ele prosseguiu, Jesus, e contou uma parábola. Parábola significa comparação. Contou uma parábola porquanto estava perto de Jerusalém e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. Então esta parábola tem a ver também com o reino de Deus. Jesus contou porque ele estava perto de Jerusalém e eles pensaram: agora vai se manifestar o reino de Deus. Então Jesus conta essa parábola. Disse, pois, certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. E chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. E aconteceu que, voltando ele depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10 minas. E ele lhe disse: bem está, servo bom,
porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. E veio o segundo dizendo, Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também, sê tu também sobre 5 cidades. E veio outro dizendo, Senhor, aqui está a tua mina que guardei num lenço, porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e cegas o que não semeaste. Porém ele lhe disse, mau servo, pela tua boca te julgarei. Sabias que eu sou homem rigoroso, que tomo o que não pus e cego o que não semeei? Por que não puseste, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu, vindo, o exigisse com juros? E disse ao que estavam com ele, tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. E disseram-lhe eles, Senhor, ele tem 10 minas. Pois eu vos digo que a qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem, lhe será tirado. E quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, trazei-os aqui e matai-os diante de mim. Amém. O que eu queria destacar aqui, que é algo muito forte, é muito impactante isso aqui, é que os seus próprios concidadãos desse homem nobre, eles não queriam que ele reinasse sobre eles. No verso 14, né? Mas os seus concidadãos odiavam-no e mandaram após ele embaixadores dizendo, não queremos que este reine sobre nós. E esses seus súditos, seus concidadãos, que recusaram o seu reino, ao final, no versículo 27, diz assim, quanto àqueles meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, ou seja, aqueles que recusaram serem governados por esse homem nobre, foram considerados inimigos. Aqueles concidadãos do reino de Deus que recusam o reino sobre a vida deles, recusam se submeter ao senhorio de Cristo, o Rei dos Reis, eles são tidos por inimigos do rei. Então não podemos resistir ao seu domínio, ao seu governo, devemos nos sujeitar e reconhecer que ele é o nosso rei. Nós não mandamos sobre nós. Ele é que deve governar e reger o nosso coração. Ele que deve conduzir a nossa vida, nos direcionar. Que em nós não haja nenhuma resistência, nenhum pensamento de rebeldia, de resistência ao Senhor, de rebeldia à sua vontade. Possamos nos submeter e nos render a Ele inteiramente. Então essas pessoas, elas rejeitaram o reino. Também queria ler aqui em Mateus, capítulo 21, Evangelho de Mateus, no capítulo 21. Também há uma outra parábola, e também nesta parábola também está envolvido o reino. Mateus 21, versículo 33. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha, e circundou-a de um valado, e construiu nela um lagar, e edificou uma torre, e arrendou-a a uns lavradores, e ausentou-os para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhes o mesmo. E por último enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si,
Este é o herdeiro, vinde, matemo-lo, e apoderemo-nos da sua herança. Lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará àqueles lavradores? Dizem-lhe eles, dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. E no versículo aqui, é um outro versículo que diz que o reino seria tirado deles. É o 43. 43, obrigado. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. Jesus contou essa parábola, né, aos religiosos, aos judeus ali, que ali estavam, e realmente aconteceu assim. Foi assim que aconteceu com Jesus. A vinha do Senhor é a casa de Israel. Há um texto em Isaías que diz isso. Então, o Senhor esperava que eles dessem frutos. Ele arrendou para uns lavradores. Depois enviou alguém para recolher os frutos, para receber. E eles mataram, espancaram aqueles que foram enviados para receber os frutos. Assim também o Senhor enviou profetas, e eles mataram muitos profetas que foram enviados. E por fim, Deus disse, enviarei meu próprio filho. Terão respeito ao meu filho. Irmãos, aqui, vamos parar nessa palavra. O Senhor está, nessa parábola, falando da história da salvação de Deus. Deus Pai enviando o seu Filho. E o que Deus Pai esperava que tivessem com o seu Filho? Ele disse, terão respeito ao meu Filho. Devemos respeitar o Filho de Deus. Eles não respeitaram. Eles disseram, esse é o herdeiro, vamos matá-lo. Mataram Jesus. Arrastaram para fora da cidade. Jesus foi crucificado num lugar que era fora da cidade. Exatamente assim, nessa parábola. Era uma indireta mais que direta para aqueles que estavam ali. E Jesus disse, o reino, por isso, o reino vai ser tirado de vocês e dado para uma nação que dê os seus frutos. Que nação é essa? Entendemos assim, pela palavra de Deus, que essa nação é a igreja. Não só os gentios, mas judeus que creem, mais os gentios, formam essa nação santa que a Bíblia diz. Um povo adquirido. Bem-aventurada a nação cujo Deus é o Senhor. Que nação é essa? É uma nação geográfica nesse mundo? Não. Essa nação não é Brasil, Estados Unidos, não é um país. Que nação é essa, bem-aventurada, cujo Deus é o Senhor? É a igreja, é o reino de Deus, aqueles que fazem parte de um outro reino que não é o reino desse mundo. São concidadãos celestiais desse reino celestial, que é totalmente diferente desse mundo. Você é um concidadão do reino de Deus, amém? Você é um cidadão do reino dos céus. É por isso que nossos valores são outros. Por isso que aquilo que é importante, aquilo que é importante para nós, as pessoas não entendem, esse mundo não vai entender. Que valor tem em ler este livro, em fazer orações a um Deus que você não está vendo? Eles não entendem. Porque somos de outro reino. Nascemos do alto, de cima. Amém? E por isso você não vai se encaixar nesse mundo. Esse mundo não tem nada a ver conosco. Nós não temos nada a ver com esse mundo. Não somos desse mundo. Como nosso Senhor também não é. Estamos no reino de Deus. Então essas duas parábolas também falam da rejeição do rei.
E eu queria falar também, um outro ponto aqui, é que há esse combate, há uma oposição, porque nós temos hoje no mundo um usurpador, o diabo, nosso adversário. Ele não tem nenhum poder e nenhuma autoridade, né? Neste mundo, nesta terra, ele é um usurpador. Aquele que detém toda a autoridade e poder é Jesus Cristo. Ele disse: todo o poder me foi dado no céu e na terra. É claro que sabemos que a Bíblia diz: não dê lugar ao diabo. Se você der lugar, e realmente o inimigo pode fazer coisas. Mas um dia, toda autoridade, honra e glória será dada ao Senhor. Os reinos desse mundo, né, serão do nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele receberá toda a autoridade e poder. Esse usurpador será extirpado. Isso está lá em Apocalipse, diz sobre isso. Mas por enquanto há esse combate. Porque nós somos estrangeiros aqui. Aqui não é o nosso lugar. Por isso não estranhe se algumas pessoas às vezes te odiarem de graça e tiverem alguma resistência com a sua vida. Isso não é de se estranhar, porque não somos daqui. Falamos uma linguagem diferente. Nossas prioridades são diferentes. Nossos pensamentos são diferentes. E às vezes a nossa conduta, por exemplo, se você tem uma conduta de honestidade, você ofende os desonestos. Se você tem uma conduta de santidade, de pureza, uma jovem se guardando para o casamento, os que são devassos, corrompidos, impuros, eles ficam ofendidos. Isso é normal. Jesus disse: se odiaram a mim, vão odiar vocês. Se perseguiram a mim, vão perseguir vocês. Porque você é do reino de Deus e para Deus. Mas Deus te vê, te entende, te sustenta. E Ele nos dá graça nesse mundo. Jesus, ao orar ao Pai, Ele disse assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Ainda estamos nesse mundo, mas o Senhor nos livra do mal. Jesus não pediu para nos tirar do mundo. Mas por que há esse combate? Porque a Bíblia diz: vós sois a luz do mundo. E onde você chega, a luz traz às claras as coisas ocultas das trevas, que por vergonha se ocultam. É por isso que talvez a sua presença seja indesejada. Não estranhe se você não tiver muitos amigos. Estranhe o contrário disso. O Sermão do Monte, registrado por Lucas, ele tem uma parte que não está em Mateus. Ele diz assim, ele diz as bem-aventuranças, mas tem as lamentações, os ais. Ele diz: ai de vós quando todos falarem bem de vós, porque assim faziam vossos pais aos falsos profetas. Não estranhe se nem todo mundo gostar de você, por causa da sua conduta cristã. Não espere que todos entendam. Eles só vão entender se eles também entrarem nesse reino que você entrou. Aí tudo faz sentido. Então há esse combate, há essa oposição. O reino de Deus é oposto ao reino desse mundo. Vamos ler aqui em Romanos capítulo 7. Os Romanos capítulo 7. No versículo 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado. Porque o que faço não o aprovo, pois o que quero, isso não faço.
Mas o que aborreço, isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. De maneira que agora já não sou eu que faço isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim. Mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Amém, irmãos. Esse texto está falando desse combate. Agora, como nós falamos que há um combate do reino de Deus contra o reino desse mundo, e pensamos nas coisas exteriores, muitas leis têm sido promulgadas que vão contra as coisas de Deus, contra a família, contra aquilo que Deus ama. Isso está ao nosso redor. Mas esse texto fala de um combate dentro de você, dentro de mim. Aqui há um combate de dois reinos também. O problema não está lá fora. Não é tanto uma militância política que devemos fazer, não é esse o ponto. Mas o principal ponto, onde devemos vencer, não é uma batalha lá fora política de alguma lei que vai ser aprovada ou não. Isso é um detalhe. Mas a batalha que você não pode perder de jeito nenhum é dentro de você. Essa batalha. Essa oposição de dois reinos dentro de nós, brigando. Um é o reino do pecado. A palavra pecado aqui, ela poderia aparecer até com um P maiúsculo, porque não se trata de pecados no plural, como atos cometidos, mas sempre ele coloca o pecado. O pecado não terá domínio sobre vós. Esse o pecado é um senhor, é um tirano. Ele é visto como um patrão, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte é o salário que esse patrão chamado pecado paga pelos pecados no plural. Então é dentro de você que tem essa batalha, os dois reinos. Qual que está vencendo? O Espírito Santo ou o pecado? O pecado, ele reina através da sua carne. Toda vez que você andar na sua própria carne, o pecado, ele pode prevalecer. Mas quando você anda no Espírito, então o que é isso na prática? Andar na carne é você andar na sua própria vontade, no seu próprio querer, no seu próprio pensamento, na sua própria sabedoria, no seu próprio ego. Quando você está firmado em si mesmo, no seu ego, você está dando lugar e o pecado pode reinar por aí e governar a sua vida e dirigir. E há uma implicação do pecado dando uma legitimidade ao diabo, nosso adversário. Ele opera através do pecado na carne. Mas se você andar no Espírito, negar-se a si mesmo e eu não quero fazer a minha vontade, mas a vontade de Deus, o diabo não tocará na sua vida. Você estará guardado dentro dessa esfera do reino de Deus. Você está guardado dentro da esfera onde Deus reina. Se Deus está reinando na sua vida, no seu coração, você está guardado. A questão é quem reina dentro de você. Quem é o dono do seu coração? Quem está ganhando a batalha aí dentro de mim. Não é fora de mim, mas é dentro de mim. Então Paulo fala aqui desse combate. O bem que eu quero fazer, eu termino não fazendo. O mal que eu planejei não fazer, eu acabo fazendo. Quem nunca fez isso? Você pensa, não quero fazer esse mal e você termina fazendo.
Você pensa, eu não queria fazer isso de jeito nenhum. Eu não queria te ofender. Eu não queria ter falado dessa maneira com você. Eu não queria ter feito isso. Que loucura que eu fiz. Por que eu não pensei? Então, isso significa que nós fomos governados por um outro poder e fizemos coisas que não gostaríamos de ter feito. E quando isso acontece, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, pedir perdão ao Senhor, somos perdoados. Mas Deus não quer que você sempre peque e peça perdão. Ele te livra do poder do pecado, para você não viver pecando mais. Então isso é o reino de Deus dentro de nós. O domínio do inimigo veio pelo pecado. Por isso que quando Adão pecou, Adão passou a ser governado pelo mal. Então, através do pecado, o mal entra na nossa vida, nos governa, nos dirige e nos faz ser pessoas que não queremos ser. Nós queremos o Senhor, queremos viver para o Senhor. O apóstolo Paulo diz, nós lemos aqui, o pecado que habita em mim, isto é, na minha carne. O pecado é uma natureza, é um certo tipo de vida. Ele é um poder que nos oprime, que quer governar, que quer reinar dentro de nós, na nossa carne. Quando eu falo da nossa carne, é a nossa vontade, nossas emoções, nossos pensamentos. Ele é um poder, ele reina e governa dentro de nós. Assim, o reino das trevas não é algo apenas exterior. Porque após a queda, após o pecado, a terra foi contaminada, se tornou o mundo. Mas não é só essa questão do mundo fora de nós. O inimigo é o príncipe desse mundo. Ele organizou esse mundo, né, de acordo com o seu caráter, o inimigo. A sua natureza maligna colocou esse mundo de acordo com o seu querer, do inimigo. Mas o mais terrível não é o domínio do mal exterior que vemos ao nosso redor, mas é o pecado como uma força dentro do homem, dentro de nós, irmãos. O inimigo começou a dominar os homens por dentro. Quando Adão caiu, Adão pecou, o pecado entrou no mundo. Ali a questão foi a desobediência, não era a questão apenas de comer um fruto, que Deus disse para não comer, mas ali entrou uma condição de desobediência e rebeldia, que o mal passou a dominar Adão. Tanto que a sua descendência, né, Caim assassinou seu irmão Abel. Adão nunca cometeu um assassinato, mas o seu filho já cometeu assassinato, porque a natureza de Adão já foi corrompida, os filhos foram nascendo e cometendo todo tipo de pecados. Então a questão é que, uma vez que o pecado entrou, começou o mal a dominar o homem, e até hoje. Mas nós que somos cristãos, Paulo disse, graças a Deus por Jesus Cristo. Ele nos deu o Espírito Santo, amém, em nós, para vencer essa batalha contra o mal no nosso coração. Romanos 6, verso 12. Eu quero estar concluindo aqui, mas eu não posso deixar de trazer um pouco mais da solução disso, né? Romanos 6, verso 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Amém, irmãos? Então ele diz que não reine o pecado. E
Também não apresente os seus membros ao pecado. Não permita que o pecado se sirva dos seus corpos para você fazer algo que desagrada ao Senhor. Mas apresente o seu corpo a Deus como instrumentos. Senhor, a minha voz é para Ti, a minha mente, as minhas mãos, o meu corpo. Tudo é para Ti. Que o Senhor se sirva de nós para a Sua glória, para o Seu reino, para obedecermos a Sua vontade. No versículo Romanos 6 também, o verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos, para ele obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem você se apresentar por servo, você será servo daquele a quem você se apresentar. O que Adão não entendeu, não percebeu, não sei, é que quando Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus, eles deixaram de ser servos de Deus e passaram a ser servos do pecado. Eles não entenderam que eles se apresentaram para servir ao pecado na sua atitude de desobediência a Deus. Toda vez que você desobedece a Deus, você está se recusando a servi-lo. E você acaba servindo ao ego, à sua própria vontade, ao pecado, e termina, sem perceber, fazendo a vontade não de Deus, mas do opositor, do diabo, do inimigo. Porque aqui diz a quem você se apresentar. Se apresente ao Senhor. Senhor, eu sou teu servo. O apóstolo Paulo trouxe uma expressão lá no livro de Atos, né? Quando ele diz que o Senhor apareceu a ele diz assim, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo, esta noite me apareceu. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo. Você é do Senhor e para o Senhor, para o servir. Somos do Senhor, amém? Então, quando Adão pecou, a Bíblia tem uma expressão que nós éramos antes filhos da desobediência. Porque a desobediência entrou no mundo. E agora, como que resolve esse problema da desobediência? Existe um princípio, uma raiz pelo pecado dentro de nós de desobediência. Isso já vem desde a mais tenra idade, da criancinha. Ela quer desobedecer. Quem ensinou a criança a desobedecer? Ela está andando com mais companhias? Não. Já vem dentro dela a teimosia embutida. Já vem dentro dela tudo isso. A resistência à obediência. Todos aqueles antes de se converterem ao Senhor são filhos da desobediência. Mas agora em Cristo somos filhos da obediência. Amém? Para obedecer ao Senhor. Nós devemos honrar o Senhor com a nossa obediência. Jesus trouxe o reino de Deus nesse mundo, quando ele se fez carne e habitou entre nós, ele trouxe o reino de Deus, estabeleceu através da sua obediência. Como pode ter um rei sem ter aqueles que o obedecem? A majestade, a glória, a grandeza do rei, ela é evidenciada, demonstrada pelos seus súditos. A majestade, a glória, as pessoas vão dizer, puxa, olha como os servos desse rei lhes são obedientes. É necessária a obediência para honrar, para dignificar o Senhor. Possamos honrar e obedecer ao Senhor. Assim estamos dizendo de fato que Ele é rei, que Ele merece a obediência, a honra. Jesus nunca foi desobediente e, obedecendo perfeitamente à autoridade do Pai, estabeleceu o reino de Deus dentro do reino de sua própria obediência. Assim também a igreja, obedecendo, honrando a Deus, a igreja traz a manifestação do reino de Deus.
Por isso Jesus nos ensinou a orar, dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita nos céus. O inimigo tem levantado uma geração de rebeldes como ele, filhos da desobediência. Mas Cristo tem levantado uma geração de obedientes, que através dessa obediência e honra tem trazido o reino à terra. Você faz parte dessa geração de obedientes, amém? Com a nossa obediência, nós trazemos a autoridade do reino de Deus. Porque onde você está caminhando, andando e obedecendo a Deus, ali Deus está governando, reinando, está sendo honrado. Nós, nesse mundo de tanta rebeldia e desobediência, nós estamos andando e semeando obediência. Nós estamos praticando obediência. E por isso há uma resistência do mal. Porque as pessoas querem que você seja desobediente como as pessoas desse mundo. O mundo quer que você seja rebelde, que você quebre as leis, que você quebre as regras, que você transgrida, que você viole todas as leis. Mas nós somos obedientes, amém? Então, vou ler aqui os versos para finalizar a solução, como se deu essa solução de sermos livres desse poder querendo reinar dentro de nós, querendo prejudicar nossa vida espiritual para que não obedeçamos ao Senhor. João capítulo 14, verso 30. Primeiro, a respeito de Jesus. Jesus nunca desobedeceu. E Jesus nunca teve nada do diabo na vida dele. Nenhuma partícula sequer de impureza se encontrou no nosso Senhor. João capítulo 14, verso 30, Jesus diz assim: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo, e nada tem em mim. Não há nada dele em mim. Jesus disse: não tem nada do diabo, do príncipe desse mundo, na minha vida. Não tem nenhuma base em que ele possa se apoiar e operar e fazer eu fazer algo diferente, me pressionar a desobedecer. Ele não encontra nenhum espaço na minha vida. Isso é verdade, totalmente verdade sobre Jesus. E deve ser verdade sobre nós também. Que o inimigo não encontre nenhum espaço em nós. Que ele não alugue a sua mente com nenhum pensamento dele. Que ele não produza nenhum sentimento contrário ao sentimento de Deus. Que não tenha nenhum espaço. Possamos dizer como Senhor, com esse príncipe desse mundo, nós não temos nada a ver com ele. Não tem nada dele que possa se apoiar em nós. Mas para isso, irmãos, nós precisamos andar no Espírito, negar a nós mesmos, negar o nosso ego. Se você andar no seu ego, o ego quer fazer a vontade do pecado. E aí vai estar sujeito ao diabo. Mas se você negar o seu ego, escolher a vontade de Deus, você está guardado e preservado. Então, primeiro, isso é verdade acerca de Cristo. Satanás tentou encontrar alguma base de operação na vida de Jesus, mas não teve lugar, não encontrou. O reino de Deus veio em Cristo e derrotou o reino de Satanás. Mas por causa de nós, Jesus foi para a cruz. Ali na cruz, ele derrotou o reino de Satanás por nossa causa. Na sua vida, Jesus já tinha vencido o inimigo. Mas se ele não fosse para a cruz, nós continuávamos perdedores. Então, por causa de nós, não foi por causa dele. Ele não precisaria ir para a cruz. Ele não morreu pelos seus próprios pecados porque não tinha. Ele morreu pelos nossos pecados.
Por causa de nós, ele foi para a cruz. Para que não só ele fosse vencedor, mas você também fosse um vencedor. Por ele e através dele. A Bíblia diz que somos muito mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Então, dessa maneira, ali na cruz, ele derrotou o reino do pecado, o reino de Satanás. Ali na cruz, ele destruiu esta base que dá direito ao inimigo operar, ao pecado operar na nossa vida, para que pudéssemos ser completamente libertos do poder das trevas e pudéssemos vencer. Romanos 6, ele diz: sabendo isto, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravos. Eu li em Romanos 6, verso 6. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Quando Jesus foi crucificado naquela cruz, ele levou sobre si as nossas dores e pecados, mas ele também nos representou e nos substituiu. A morte de Jesus na cruz não foi nada diferente de que fosse a sua morte e a minha morte. Porque ele está nos substituindo. Foi como que você estivesse morrendo, porque ele morreu te representando, te substituindo. Você morreu nele. Amém? Você foi julgado e punido nele. E o que foi punido? O que foi julgado? Esse poder do pecado que habita em nós. Ao representar-nos e substituir a nossa vida ali na cruz, a força do pecado foi destruída, foi desfeita ali. O homem do pecado, o homem velho. O pecado dentro do homem é o domínio do inimigo. Jesus levou esse velho homem e o crucificou na cruz. Jesus inutilizou assim o poder do pecado, pois o empregado não obedece mais ao patrão. O patrão, que é o pecado, ele continua dando ordens para o empregado pecar, mas o empregado ficou desempregado, ele ficou inutilizado. Então não damos mais ouvidos ao pecado. O Senhor foi capaz de nos libertar a esse ponto, dessa maneira, que não precisamos mais ser dominados pelo mal, pelo pecado. Enquanto que o pecado, a iniquidade, ele é o princípio do reino das trevas, o Espírito Santo é o princípio do reino de Deus. O Espírito que Deus colocou em nós é santo. Ele é o Espírito Santo, a natureza de Deus, a vida de Deus. O Espírito Santo está trabalhando e desenvolvendo o caráter de Cristo em nós. Por isso que você está, a cada dia, deve estar parecendo-se mais com Cristo, menos com esse mundo, com as coisas desse mundo, e cada vez parecido mais com Jesus Cristo. Glórias ao Senhor. Precisamos continuar obedecendo o Espírito Santo. Assim o reino, o poder das trevas diminui e desaparece. O reino de Deus se levanta em glória dentro de nós. Amém, aleluia, glórias ao Senhor. A solução de Deus foi totalmente eficaz, eficiente. Dessa maneira, somos livres desse poder operante em nós. E o que eu preciso fazer? Você precisa crer. Você deve confessar: eu creio nisso, Senhor. Eu creio nisso. E não olhe para a sua experiência. Se amanhã ainda acontecer algo com a sua vida, não olhe para a sua experiência. Se firme na palavra de Deus. Senhor, eu creio que Tu já me libertaste do poder do pecado. Eu não quero servir ao reino das trevas obedecendo ao pecado, mas eu sirvo a Ti, Senhor. Eu sou Teu e para Ti.
Eu devo me render ao Senhor. O diabo, ele engana as pessoas que não sabem e não conhecem a verdade. Mas você está ouvindo a verdade da palavra de Deus. Se firme nessa verdade. Se você estivesse sendo acusado num tribunal, você sendo acusado e tem um advogado para te defender, e tem um outro advogado de acusação, você vai ouvir o de acusação ou você vai ficar do lado do que está para te defender? É claro que você vai ficar do lado daquele que está ali para te defender. Você vai se submeter. Você não vai falar nada, ele vai dizer, não fale nada. Você é meu cliente, eu estou aqui para te defender. Então também Jesus Cristo é o nosso advogado. Ele está dizendo a sua palavra, ele está dizendo, você é meu, você me pertence, você é meu servo, você é minha serva. Concorde com Jesus Cristo. Não ouça o acusador. O acusador diz, a vida de igreja não é para você. O acusador diz, isso não é o seu lugar. Ah, você tem um monte de coisa errada na sua vida, não adianta ir para a igreja. Isso é o que o diabo diz. Mas o Senhor está dizendo, você é meu, você é minha, você pertence a mim. Eu quero fazer algo na sua vida, eu tenho um plano na sua vida. Então devemos ficar do lado do Senhor, crendo na palavra do Senhor. Amém, irmãos. Glória a Deus. Quero orar com os irmãos.